pessoal! Cheguei para nossa nova semana do quadro Diário Posso Tocar, essa nossa live da hora do almoço. Tá sendo tão gostoso participar desse momento com vocês. Aqui a gente conversa sobre as nossas inquietudes do dia a dia, nossa intimidade musical, nossas dores, nossas conquistas, nossos sonhos, nossas ânsias. Enfim, aqui a gente conversa sobre as coisas do dia a dia. E a gente voltou porque hoje, nessa sexta live da primeira temporada, o nosso tema é: faça o que tem que ser feito para tocar cada vez melhor, construindo o hábito de estudar diariamente. Yes, esse é o nosso bate-papo de hoje. Eu preparei esse bate-papo com muito carinho e eu elaborei algumas frases que vão mexer com você enquanto você estiver ouvindo essa live. E isso é intencional, tá bom? A primeira frase pra gente começar aqui o nosso bate-papo é: se não existe comprometimento, o tempo será sempre uma desculpa. Olha que forte essa frase. Para e pense uma coisa aqui comigo. Por que a gente come diariamente? Você pode falar, porque eu tenho fome, tia Dani. Mas a verdade verdadeira não é por isso que você come diariamente. Não é só por isso. Essa é a camada superficial que você come diariamente. Nós nos alimentamos diariamente porque nós temos um compromisso conosco e com a sociedade, com a nossa família, com os que contam conosco, para que a gente possa produzir, para que a gente possa render, para que a gente possa continuar trabalhando. Então a gente acorda, a gente se alimenta para começar o nosso dia. De repente a gente percebe que precisa dar uma parada, se cuidar de novo, alimentar para continuar o nosso dia e continuar a nossa produtividade, tudo que tem que ser feito, porque senão a gente vai desmaiar. Então a gente tem esse compromisso conosco de se cuidar para poder continuar o nosso dia a dia, não é? Pois é. Na música, no estudo musical, no desenvolvimento de uma habilidade musical e assim como nas outras habilidades, nós temos que ter esse mesmo comprometimento. Se não há um comprometimento, o tempo vai ser sempre uma desculpa. A gente vai sempre falar que a gente não tem tempo para estudar e para tocar, para ficar melhor. Então, quando nós pensamos, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer realmente para ficar cada vez melhor, para tocar cada vez melhor? Eu tenho que estudar. E aí logo vem essa fala, mas eu não tenho tempo. Tempo é questão de comprometimento que você tem. Então, Dani, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a gente tem sempre que ter um objetivo na nossa mente. Por que a gente foi atrás da música? Ou por que a música veio atrás de nós? Porque eu não tenho clareza se somos nós que vamos atrás dela ou se é ela que vem nos chamar, né? Porque acontece assim, é quase como um chamado também. A gente sente essa afinidade, essa ligação, gosta muito e se aproxima da música. E por quê? O que estava e o que está ainda nos motivando a continuar nesse universo tão rico, tão cheio de benefícios pra gente? O que a gente encontrou ali, inicialmente, que fez despertar essa garra, essa vontade de querer aprender e de curtir? Isso que você vai responder pra você, o que te deu isso? É o que você tem que repetir diariamente. É o teu objetivo que tem que estar diariamente na sua mente. Para quê? Para que você possa fazer uma visualização mental do seu foco. Para que você possa resistir à tentação e à indisciplina de falar: hoje eu não vou estudar, não. Ai, hoje está tão atropelado aqui, tem tanta coisa para fazer. Nossa, hoje estou cansada e não vai rolar hoje, não. Então, se nós não tivermos um comprometimento com o nosso objetivo inicial, com a nossa meta primeira, facilmente a gente derrapa e escapa pela lateral assim e não consegue desenvolver essa disciplina. E olha só, é muito importante que a gente tenha essa visualização mental e esse reforço mental constante da nossa motivação. Por quê? Porque os cientistas já descobriram que nós temos um sistema chamado SAR, Sistema Ativador Reticular. Sistema Ativador Reticular, por isso que se chama SAR, é uma sigla, S-A-R. Bom, e daí, Dani? Esse sistema foi descoberto em 1949. É um sistema que nós temos ligado ao tronco cerebral, que é localizado no tronco cerebral dos mamíferos, que ele é responsável por controlar, comandar todas as ações do nosso cérebro. Assim, como assim as ações, Dani? Ele literalmente filtra
tudo que entra no nosso cérebro, esse sistema, com exceção do cheiro, porque essa sensibilidade, né, do cheiro vai direto para a área das emoções, é coordenada direto para a área das emoções. Do contrário, todos os outros estímulos que nós temos é controlado por esse SAR, por esse sistema que já foi descoberto. Então, assim, ele tem funções super importantes dentro do controle biológico do corpo. Olha só, ele atua no sono, na vigília, na respiração, nos batimentos cardíacos e na nossa motivação comportamental, na excitação sexual também, no apetite, no controle da consciência e na capacidade de atenção. Esse sistema SAR está envolvido com várias situações de controle biológico. Ok, Tia Deli, só que o mais interessante é a capacidade desse sistema de filtrar informações que nós iremos pegar de forma consciente ou não. Onde eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar no seguinte, nosso cérebro, ele processa mais de 400 milhões de bits de informações por segundo, 400 milhões de bits de informação por segundo. É muita coisa. Só que passa pela nossa consciência apenas 2.000 bits de informação. Por quê? Porque senão o nosso cérebro, a nossa mente ia bugar, né? Ia explodir, a gente não ia dar conta de tamanha energia, de tamanha envolvimento. Então, assim, até para uma própria proteção, de forma consciente, a gente registra apenas 2.000 bits por segundo e não 400 milhões que estão passando. Agora, quais são esses 2.000 bits que passam por nós? Quem controla isso? É o SAR. É o Sistema Ativador Reticular. Nome difícil, né? Sistema Ativador Reticular. Esse sistema que controla o que a gente vai tomar consciência ou não. E como que ele faz isso? De acordo com o que a gente coloca pro cérebro, que é importante para nós. É aquilo que a gente mentaliza, que a gente tem interesse. O que a gente tem interesse, o nosso cérebro foca e ele começa a atrair para nossa consciência tudo que está ligado àquilo. Esse sistema, ele também é popularmente conhecido como a lei da atração. Até então não se sabia como que funcionava. Muitas pessoas, muitos autores falam sobre a lei da atração, da importância do que você fala, do que você pensa, do que você almeja, do que você sonha e o quanto isso se realiza ou não. Não sei se vocês já ouviram, mas agora já está descoberto que tem um sistema no nosso cérebro que funciona para isso realmente, que é esse SAR. Então, quando a gente mentaliza o que a gente quer, quando a gente visualiza, quando a gente manda para o cérebro o que a gente quer ver um exemplo? Ó, por exemplo, de repente a gente tá lá interessado em comprar um carro X. Você coloca na sua mente, eu quero essa marca de carro, eu quero comprar esse carro. Daí, uma vez que você falou isso, com esse envolvimento emocional, essa informação foi dada para o seu cérebro, que você quer isso. O seu sistema SAR, ele fala, ok, então eu vou processar coisas que estão ligadas a isso. E de repente você começa a ver na rua sempre o mesmo carro. Você vê várias pessoas dirigindo o mesmo modelo de carro. Até então não era. E você vê várias vezes esse carro, vê nas garagens, vê estacionado. Você fica vendo toda hora. E antes era a mesma quantidade, eram os mesmos carros, mas antes você não via. Por quê? Porque antes o seu sistema SAR passava isso desapercebido. Não era interessante, ele não colocava isso de forma consciente. Curioso, né? Pois é, por isso o que a gente pensa, o que a gente mentaliza tem muita importância e tem um peso muito forte. Essa é a nossa motivação, tem que estar ativada. Quando a gente vai querer focar nisso e vai querer trazer resistência para o dia a dia, é importante a gente mentalize a nossa motivação. Super importante, galera. Super importante, tá? Porque assim, tempo é questão de organização pessoal. Tempo é sempre questão de organização pessoal. Sempre, sempre, sempre. E ele muitas vezes é adotado pela nossa zona de conforto como uma desculpa. Porque a gente tem resistência a querer sair da zona de conforto. De fato. Porque a zona de conforto, ela nos protege. Ela nos protege do que a gente vai enfrentar. Eu já falei isso aqui nas lives da semana passada e eu acho que vale a pena a gente recordar. Lembra? Na zona de conforto, a gente tá ali fazendo coisas, hábitos e uma rotina que nos é familiar, que é segura, a gente conhece, a gente sabe o que vai fazer e nem sempre é o que agrada, é o que nos agrada, é o que nos realiza. Mas é aquilo que a gente já tem familiaridade, a gente reproduz continuamente. Só que aí, de repente, a gente começa a sentir um certo descontentamento, a gente quer algo a mais, a gente quer encontrar um ponto onde você se sinta pleno, onde você se sinta realizado, porque às vezes a nossa rotina nem sempre nos deixa realizado.
Então você toma coragem e vai. Só que a hora que você vai, você dá um passo além para buscar aquilo que você quer, que te deixa realizado, você vai passar pela zona do medo. E aí na zona do medo começa, né? Aí a gente começa a ficar extremamente preocupado com a opinião alheia, a gente começa a ficar extremamente assim em dúvida se a gente vai conseguir mesmo, a gente começa a achar que a gente não tem, a gente deu um passo à toa, a gente fez coisa errada, a gente devia não ter feito isso. Então você começa a ter aquele monte de dúvidas, que é a zona do medo, da insegurança, muita insegurança. E aí você só tem um caminho, que é seguir. Você tem que seguir. Você tem que seguir, você tem que continuar, você tem que persistir. E aí você chega, se você persistir, na zona do crescimento, na zona do aprendizado. Você aprende, você adquire uma nova habilidade, você reforça para você mesmo o quanto você é competente, o quanto você era capaz. Isso dá uma injeção de autoestima na gente, dá uma injeção na nossa consciência do quanto nós somos capazes de fazer. E aí a gente estabelece uma nova zona de conforto. Por isso que a gente cresce, porque agora ali onde a gente está é uma nova zona de conforto. Ali agora fica tranquilo. Ah, fazer isso é tranquilo. Só que a gente não pode ficar ali muito tempo, porque senão a gente estaciona de novo. Isso é contínuo na vida. Muitas vezes o tempo que a gente fala que não tem para fazer o que é necessário para cada vez tocar melhor, que é estudar, esse tempo é uma desculpa que a nossa zona de conforto fica dando. E a gente adota e repete para si próprio. Então, é importante a gente ficar ligado nisso, tá bom? É muito importante, tá? Agora, uma outra frase muito forte, muito boa é: treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam. E então, viva o sonho que eles queriam, mas é você que está vivendo. Olha que forte! Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam. Então, viva os sonhos que eles apenas estão sonhando. E você já está fazendo. Essa frase aqui é para ter certeza de que para alcançar resultados diferentes, nós temos que fazer coisas diferentes. E diferente do que a maioria faz. Porque a maioria, às vezes, ao nosso redor, não tem uma postura firme e disciplinada, porque a nossa sociedade brasileira não tem isso ainda. Nós não somos um povo culturalmente disciplinado. A disciplina é muito difícil pra gente. Muito difícil. A gente tem que batalhar para desenvolver disciplina, para desenvolver persistência. Então, quando a gente vê ao nosso redor, ninguém tá fazendo. E só a gente tem que fazer? Sim, a gente tem que fazer. A gente deve fazer. Por quê? Porque a gente está dando um passinho à frente para alcançar resultados que a gente quer, que estava lá na nossa motivação inicial. E esses que estão se enganando, que estão na zona de conforto, sossegados, um dia sentirão. Sentirão por não ter começado. E a gente já começou. Então, isso é muito bom, tá? Só que a gente só vai conseguir praticar isso e ter a certeza de que a gente nunca vai ser bom em alguma coisa se a gente não treinar muito. Não tem como treinar pouquíssimas vezes e ficar bom pra caramba. Não tem. Para a gente ter essa certeza e ter essa resiliência, a gente tem que ter um mindset de crescimento. É aquela mente que busca crescer, que abraça o desafio, que sabe que não vai ser fácil. Não vai ser fácil, que não espera que seja fácil. Mas ela abraça o desafio, ela persiste na dificuldade, ela não sente desmotivação, desencorajamento, não começa a ficar desencorajada. Você, na verdade, tem que saber que você vai passar pela zona do medo, que vai começar a ter toda aquela sensação do que você está fazendo, mas persiste, sabe? Que o esforço é o caminho do êxito. E também que lida numa boa com as críticas. Porque quando a gente está nesse caminho de cada vez buscar mais evolução musical e de fazer o que é necessário para tocar cada vez melhor, a gente inevitavelmente vai esbarrar com críticas de pessoas que não estão ali, às vezes, querendo criticar por criticar, mas porque querem ver a gente crescer. E a crítica é dolorida. Pois é, quando a gente tem uma mentalidade de crescimento, a gente lida melhor com essa crítica, porque a gente sabe que isso é uma maneira da gente aparar da gente conseguir ficar bom, de melhorar. Então, vale a pena a gente treinar, mudar do mindset fixo, que quem tem um mindset fixo é a pessoa que nega tudo isso, não lida bem com os erros, não aceita crítica, não quer se expor à tentativa do fracasso, nem se imagina fracassando, porque isso expõe uma dificuldade, não sei, expõe uma dificuldade interna que ela pensa, eu não preciso expor, para que eu vou fazer isso? Ela não arrisca. Consequentemente, essas pessoas,
elas desenvolvem habilidades que ficam muito aquém do potencial que elas poderiam desenvolver. Muito. Por não trabalhar a mente para ir atrás do desafio. A gente tem que trabalhar a nossa mente, porque aí sim a gente vai conquistar muitas realizações. Bacana isso, né? Então, treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles estão descansando, então viva os sonhos que eles ainda estão só a sonhar. Tá bom? E não desista nas primeiras tentativas. A persistência é amiga da conquista. Quem falou isso não foi só eu, foi o Bill Gates. É verdade, isso é uma frase do Bill Gates, gente. Ele falou isso, tá? Não desista nas primeiras tentativas. A persistência é a amiga da conquista. Todos nós que estamos no meio da música sabemos disso. Sabemos disso. Porque quando a gente começa a errar, começa a ter os desafios diários ali no nosso estudo, e se a gente simplesmente desiste, não saímos do lugar, não alcançamos nada. Então, essa é uma frase que a gente sabe. Isso é bem do nosso dia a dia. A gente sabe que a gente tem que persistir. Só que assim, isso tem muito a ver também com a questão de formar o hábito do estudo, porque estudar é uma coisa, agora estudar diariamente e alcançar excelentes resultados é outra, e isso demanda a criação de hábito. E o que é o hábito? O hábito é todo esse processamento que o cérebro faz de sequências, né? De sequências mesmo. Ele processa sequenciamentos de ações e deixa isso automatizado. E por que ele faz isso, Dani? Porque o cérebro ele quer sempre gastar a menor energia possível. Isso é uma questão de evolução biológica da nossa espécie. Quanto mais o cérebro otimiza as ações, os comportamentos, e gera isso numa coisa automatizada, ele não precisa ficar focando energia mental nisso, mas ele foca energia em outras coisas, na própria evolução, como, vamos pensar, né? Na criação de aviões, na criação de tecnologia, ou lá atrás, desenvolvimento da agricultura. Então, a nossa espécie, essa questão de evolução da espécie humana, trouxe a necessidade do cérebro buscar cada vez mais preservar a energia e focar no que era necessário, automatizando ações. Por isso que o cérebro quer a todo momento automatizar o máximo possível e gerar hábitos. E nós temos hábitos diários na nossa rotina. Para tudo, a gente tem o hábito de, por exemplo, colocar a pasta de dente antes de escovar o dente. E ninguém pensa para fazer sobre isso. Ninguém pensa que para sair da casa tem que sair de ré, a não ser que seu carro esteja estacionado de frente. Senão você sai de ré da sua casa, da sua garagem, enfim, não sei, depende onde você mora. É uma coisa de hábito diário, porque o cérebro interpreta aquela ação repetitiva e fala, ok, eu já entendi o que tem que acontecer, e aí ele faz um processo chamado de chunking, de blocos comportamentais, e aí ele não precisa mais gastar energia com aquilo, ele entra no piloto automático e você faz aquilo. Tá certo? Tá certo, Dani? Aí entra o ponto. Então, como é que eu vou fazer para tornar o estudo diário um hábito? Porque esse é o nosso desafio, né? Como é que eu vou fazer para tornar isso um hábito? A gente tem que entender o seguinte. O nosso cérebro ele trabalha com 2 sistemas. Sim, fora o sistema HAR que eu falei no começo lá, né? HAR, sistema SAR, sistema articulado... Como é que era o SAR mesmo? Sistema ativador reticular. É importante a gente lembrar disso. Sistema ativador reticular, aquele que faz a gente alcançar coisas que a gente mentaliza, tá bom? Mas voltando, o nosso cérebro tem 2 sistemas de processamento, que é sistema deliberado e o sistema automático. Que nomes bonitos. Em palavras práticas e fáceis. A gente tem o sistema deliberado, ele coordena coisas de forma consciente. Ele é lento, é um processamento lento, e é o que faz a gente coordenar funções mais sofisticadas. Mais funções de planejamento, funções de raciocínio, de autocontrole, de organização. São funções mais sofisticadas, coisas que a gente tem que estar concentrado para fazer, e com isso a gente tem que estar com a energia mental ali focada, certo? Esse é o sistema deliberado. Sistema que a gente trabalha com a consciência. E também tem o sistema automático, que o próprio nome fala, tá tudo automatizado. É aquilo que entrou no hábito já, são ações automáticas. E é a parte do nosso cérebro que tende a querer fazer isso com a maior parte das repetições possíveis para gastar menos energia e poder focar a energia lá no sistema deliberado, ok? E daí, Dani, o que você está querendo dizer com isso? Formar um novo hábito faz com que a gente tenha que processar esse gesto pelo sistema deliberado. E o nosso cérebro não quer gastar energia. Então, assim, organicamente falando, a gente está trabalhando contra alguma coisa. Ele já tem um hábito formado, você tem uma rotina no seu dia a dia formada já, que é
não sei, eu tô supondo, vamos supor, você acorda, levanta, vai trabalhar, agora na quarentena não, né, mas enfim, você acorda, levanta, vai trabalhar, volta para almoçar, sai, descansa um pouquinho, sai, vai trabalhar de novo, volta, tem algum compromisso à noite, em algum lugar, compromisso social, volta para casa e dorme. Então você tem uma rotina já de comportamento físico, né, corporal. Você criar uma nova rotina, inserir algo nessa rotina, faz com que você tenha que trabalhar com o seu sistema deliberado. E o sistema deliberado gasta energia, o cérebro não quer. Por isso que é tão difícil organicamente formar um novo hábito. Ele quer permanecer com coisas já automatizadas, ok? Então, isso demanda que a gente tenha que ter muita disciplina e persistência, porque assim, há uma certa variação quanto ao tempo necessário para formar o hábito. Há muitas teorias em torno. Tem pessoas que dizem que são 21 dias, tem pessoas que dizem que são menos, tem pessoas que dizem que são 30 dias. Então, há uma certa variação nessa formação do hábito, do quanto precisa para formar o hábito. Aqui existe uma certa variação sobre a questão de dias, assim, para se formar um novo hábito. Por quanto tempo a gente tem que persistir brigando com o sistema deliberador ali para ele gastar energia até formar o hábito e ele automatizar isso. Mas eu vou passar para vocês aqui o que o autor Hal Herold, que é do livro Milagre da Manhã, nos traz. Ele propõe uma forma de que a gente conduza a formação de um novo hábito ao longo de 30 dias. E ele divide esses 30 dias em 3 fases, de 10 dias cada fase. A primeira fase é a fase daquela fase da briga, assim, que é um terror, porque é a fase da resistência total, assim, que realmente é insuportável. Você quer parar de fazer, é torturante. Você fala, são os mais difíceis. São os 10 dias mais difíceis, assim mesmo. E aí a gente precisa de muita motivação. Ali a gente precisa realmente de muito foco, de muita garra, de muito olhar lá na frente. O que está me alimentando para fazer eu persistir nisso? Por que eu vou persistir nisso? Porque a gente vai sentir dor e desconforto nessa fase. É a fase que vai impulsionar a gente a sair da zona de conforto. São os dias que a gente vai ser forçado a sair da zona de conforto. Então, a nossa sensação vai ser tipo... isso eu tô falando em qualquer novo hábito, ok? Qualquer novo. Não só colocar a rotina de estudar a música diariamente. Não é isso. Qualquer outro hábito. Levantar mais cedo, ou então ter o hábito de inserir a rotina da academia e ir pra academia todo dia, ou então ter o hábito de, sei lá, estudar à noite antes de dormir, vou voltar pra casa, vou ler um livro, vou estudar antes de dormir. Qualquer novo hábito. Então vai passar esses primeiros 10 dias, você já sabe o que vai acontecer isso. Aí, a segunda fase é a fase do perigo. Por quê? Porque na fase do perigo aqui, a gente já acostumou, já passou pela dor, agora não tá mais tão dolorido, só que a hora que nossa disciplina tem que entrar em ação. Porque é aquele momentinho que você vai escutar uma vozinha falando assim, mas você já tá fazendo isso há 10 dias, você tá cansada. Você devia parar um pouquinho, descansar, porque, você tá fazendo isso, você merece. Então é aquela fase, assim, onde o comprometimento da primeira frase que eu falei, se não há comprometimento, o tempo vai ser sempre uma desculpa, o comprometimento e a disciplina tem que ser nosso aliado, porque a gente vai ter a tendência a querer pular hoje. Essa vai acontecer na segunda fase. Então a gente tem que ter a persistência. Já passamos por 10 dias, não podemos pular um? Não podemos, porque a gente precisa de 30 dias sequenciais, entendeu? Então, para gerar um novo hábito, porque a gente está fazendo o cérebro ali ficar com o sistema deliberado, gastando energia para isso, e ele vai conseguir automatizar depois. Então, precisamos ficar focados nesses outros 20 dias. Uma vez que passou, vai chegar na terceira fase. Que a terceira fase é a fase que aí não tem mais como voltar para trás. O autor, o Howard, ele chama de irrefreável. Por quê? Porque você já passou por 20 dias ali e ali já automatizou, já está entrando na fase do automatizado. Só que agora, segundo ele, a gente precisa de mais esses 10 dias para que a gente ressignifique. Por quê? Porque nos últimos 20 foi a fase que a gente ficou sentindo dor. Foi difícil, foi sofrido, não foi com prazer, foi com esforço, a gente fez esforço. E agora ele diz que esses próximos 10 dias é para a gente começar a ressignificar isso e que a gente cristalize esse hábito como algo gostoso também.
Porque a gente já não está mais sofrendo e a gente começa a ver os efeitos, benefícios do que a gente está fazendo. Já começa a ter a colheita dos benefícios. Então, uma vez que a gente vai vendo tantos benefícios, mesmo não estando fazendo algo que a gente goste, a gente passa a amar o processo. A gente passa a curtir o processo. Então, a gente ressignificou e tirou aquela coisa da dor, assim, de ser algo sofrido. E essa é a terceira fase. Então, é importante a gente conhecer e saber o que vai acontecer e nesses 30 dias persistir. Veja, como que eu posso seguir isso, Daiane? O ideal seria que você tivesse uma cadernetinha ou quem é mais analógico como eu, pega uma cadernetinha, um papel, um calendário e você vai marcando xizinhos nos dias. Ó, já passou 10 dias. Literalmente, você vai fazendo essa marcação manual, porque isso traz um comprometimento comportamental físico também, de que você tá ali seguindo. Parece coisa de criança, né? Criança vai marcando os dias para viagem, ou os dias para chegar às férias. Enfim, você vai acompanhando a sua rotina, vai estar consciente que está criando o seu hábito de estudo. Quem não é analógico, quem é tecnológico, quem não quer saber disso, tem vários aplicativos que a gente pode usar. Tem o Todoist, que se escreve Todoist, é assim, Todoist, eu acredito que se pronuncia Todoist. Tem o Anydo, também dá para fazer, se escreve Ani com Y, Anydo. Enfim, são aplicativos de organização pessoal, onde você coloca o seu compromisso e aí você faz marcaçõezinhas lá de que você já conseguiu. Veja, a metodologia Suzuki, ela tem os desafios dos 30 dias, dos 60 dias e dos 90 dias. Desde sempre, quando entra uma criança ou adulto, para se formar essa questão do hábito, começa com o desafio dos 30 dias. O que é isso, Deni? É tocar 30 dias em casa, estudar 30 dias ininterruptos. Ininterruptos, não pode pular nenhum dia. Tem que estar os 30 dias seguidos, justamente para formar esse hábito. E como que a gente faz o acompanhamento? Com essa tabelinha que a gente entrega para as crianças, e aí eles vão marcando os dias que estudam. Vão colocando estrelinhas, vão colocando coração. Tem sempre essa questão do prazer envolvido, de você tentar estimular isso. No começo não é, nem com criança. Você acha, principalmente com criança, porque nós adultos já passamos por essa fase, a gente já aprendeu a se disciplinar, ainda que às vezes só um pouquinho, mas a gente aprendeu, a gente já precisou. Criança não, criança ela está sendo formada na disciplina, então ela não tem isso pronto. Você tem que induzir esse hábito também. Mas isso não precisa, lembra, isso não precisa ser, assim, sofrido. Eu tô falando que vai ser dolorido. O dolorido não é a hora de estudar. O dolorido é você ter o compromisso rígido de deu a hora que você marcou, que é o seu horário de estudo, você ir. É ter esse hábito naquele horário. Isso é difícil. É isso que é difícil. Não a hora que você tá lá estudando. Porque estudando tem que ser uma coisa prazerosa. O momento do estudo tem que ser prazeroso. Se ele não tá sendo prazeroso, então a gente tem que rever a sua rota musical, a forma como você está aprendendo, as aulas que você está fazendo, o que a metodologia está sendo desenvolvida, porque a hora ali de tocar, ela tem que ser prazerosa. O difícil é o hábito, é a disciplina de deu horário, eu tenho que ir ao meu horário de estudar. Isso realmente demanda hábito. E não é fácil. Quem já tentou incluir um novo hábito assim, sabe como é que é, sabe a resistência que o próprio corpo causa, sabe as inúmeras desculpas que vai dando. E tem mais uma coisa, o Suzuki tem um desafio na metodologia Suzuki, é muito comum entre os alunos fazerem o desafio dos 30 dias, dos 60 e dos 100 dias de prática. Por que, Daiane, chegar a 100 dias? Gente, 100 dias de prática. 100 dias de prática é mais de 3 meses direto, sem interromper. E assim, os alunos fazem quando já estão com alto nível de disciplina, de estudo, de hábito, e eles se sentem super motivados, porque o momento é prazeroso. E tem mais uma coisa, esse hábito que levou 30 dias para ser formado, uma vez que você pratica ele por mais de 90 dias, ele já interioriza, já faz parte de um estilo de vida, já está completamente solidificado, é uma mudança permanente. Faz parte. Aí chega no ponto que o Suzuki falava que a gente tem que tocar, estudar e tocar somente nos dias que come. Ou seja, em todos os dias. Então, se vale mais uma frase aqui, eu diria, o primeiro passo para a gente fracassar é a gente falar para nós mesmos, falarmos, depois eu faço isso aqui. E quantos de nós repetimos isso diariamente? Se você deixar para depois, esse é o primeiro passo para fracassar, porque você não está persistindo. E quando a gente pensa, faça o que tem que ser feito para tocar cada vez melhor, isso significa aprenda a estudar diariamente. Não tem outro caminho, galera, não tem.
não tem joguinho, não tem macete, não tem atalho, não tem mágica. Tem estudo diário, a gente tem que aprender a ter isso. Então toda essa nossa conversa aqui está sendo para tentar dar dicas e compartilhar com vocês estratégias para que você possa conseguir construir esse hábito do estudo. Lembra, a construção do hábito, ela é difícil? É, mas se você tiver uma motivação, algo que lá no começo você está sempre mantendo com você como uma visualização para ativar o seu sistema o seu sistema SAR ali, mental, isso vai te suportar, vai te dar suporte para você seguir e sair da zona de conforto e passar pelas outras zonas e ir construindo o seu hábito, ok? E isso durante a construção do hábito, porque o momento do estudo ele tem que ser agradável, ele tem que ser legal. Lógico que a gente não estuda só coisas legais, lógico que no momento do estudo vão ter exercícios chatos pra caramba, doloridos pra caramba. Eu sou a prova viva disso. Quem acompanha a live das 19 horas comigo sabe. Todo dia eu tô lá estudando algum instrumento e diariamente vocês têm a oportunidade de ver eu lá reclamando e fazendo que difícil, e errando. E eu não estudo só coisas prazerosas, mas lembra como que a gente tem que organizar o nosso estudo para ele ter as 4 fases, e dentro das 4 fases de organização, uma delas é o prazer. Sim, eu tenho que tocar coisas onde eu já sei tocar, onde eu sinto prazer, onde eu trago o lado positivo ali, porque senão a gente vai ficar marcando no relógio um horário para sofrer. Eu não vejo sentido nisso. Não é para isso que a música nos alimenta, ok? E como disse o Walt Disney, ele falou uma frase assim, que é a inspiração dele para tudo que ele construiu da Disney, né? É só o criador, o fundador da Disney. Se você pode sonhar, você pode fazer. Então, se a gente pode imaginar, se a gente tem como motivação algo que nos alimenta e a gente joga lá no começo que alimenta o nosso comprometimento, nos sustenta a vontade de seguir adiante, a gente pode sonhar, por isso a gente pode fazer. A gente só precisa ter a meta, ter o caminho trilhado, marcar no nosso caderninho, no nosso aplicativo, os dias para a construção de um hábito, curtir esse processo, que ao final de 30 dias ali, sabe, também a gente às vezes precisa de apoio familiar, a gente precisa envolver a galera da família nesse esquema, porque a gente precisa colocar eles à parte. Porque às vezes a gente precisa falar, cara, eu vou começar a tentar tocar todo dia e eu sei que vai ter dia que eu vou parar, que eu vou querer parar, então por favor me ajuda. A gente tem que pedir ajuda para quem está do nosso lado, a gente precisa de apoio assim, para não parar no meio do caminho, de pessoas que também nos alicercem, que nos sustentem. E que ajude, e que apoie, que entenda a nossa vontade, porque quando a gente vai sozinho é bem mais difícil do que acompanhado. Então ter o apoio das pessoas ao nosso lado nos ajuda em muito a seguir, tá bom? E 30 dias e você já constrói o hábito. Para e pensa que são 30 dias ao longo de uma vida e às vezes por causa de 30 dias você não teve a garra e depois vai se arrepender lá na frente e vai voltar anos depois e falar, poxa, se eu tivesse estudado direito naquela época, eu teria aprendido pra caramba. E o tempo não volta. As oportunidades que passam. Então a gente tem que ter essa consciência, aproveitar, agarrar, fazer o melhor que a gente pode fazer nesse momento. Isso é o que vai nos levar um passinho adiante e talvez nos deixar mais realizados. Tá bom? Gostaram? Esse é o nosso tema de hoje. Faça o que tem que ser feito para tocar cada vez melhor, construindo o hábito do estudo diário. Esse é o segredo.